Os que trouxeram a Bíblia, abram-na comigo na Epístola de Paulo a Tito, capítulo de número 2 e o versículo de número 11. Epístola de São Paulo a Tito, capítulo 2 e o versículo 11. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Eu espero você achar. Esses livros pequenos da Bíblia são desse jeito, são difíceis de achar. Enquanto você está procurando, eu quero externar os meus agradecimentos a Deus pelo ministério que Ele nos confiou, e as pessoas que estiveram envolvidas na nossa vinda aqui na Assembleia de Deus da Penha. Pastor Silas, que se tornou um grande amigo, um grande homem de Deus, um príncipe dessa geração, e aos demais pastores que, por certo, devem ter passado num crivo, né, para poder estar aqui. Fiquei feliz em conhecer pessoalmente o pastor Santos, o pastor Vicente e o pastor Odilton. Tito 2 e 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Vou ler de novo. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Fecha a Bíblia, coloque no banco, coloque na cadeira. Pega na mão de um crente bem pentecostal aí do seu lado. Pentecostal que não faz barulho está com defeito, né? Vamos curar. Senhor, nós te exaltamos nesta noite, nós te glorificamos. Senhor, é a segunda vez que toma esse microfone hoje para falar à sua igreja. Na mesma inspiração que o Senhor me deu no primeiro culto, eu quero nesse segundo culto. Eu não aceito nada mais e nada menos do que a sua presença viva nesse lugar. Eu profetizo que a sua igreja, ao saírem daqui, voltarão para casa fumegando, com muita autoridade. Senhor, antes que eu comece a pregar, eu lhe faço os dois pedidos que faço sempre. E o primeiro é que ao redor deste templo, num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado agora, onde houver um espírito maligno se alojando, eu dou a eles 5 segundos para desaparecerem da penha, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que vai descer aqui sobre nós. O segundo pedido, Senhor, é um pedido de atrevimento. Eu gostaria que o Senhor abrisse a porta do céu sobre este altar e enviasse para esta igreja uma comitiva angelical. Só que eu quero anjos de fogo, Senhor, que eles comecem a descer trazendo brasas de fogo e comecem a esparramá-las na igreja. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, renova ele agora. Fica conosco, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os que podem, tomem o seu assento, glorificando e aplaudindo a Jesus. Glória a Deus. Queridos, eu peço a sua atenção por alguns momentos. Epístola de São Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo 11. Um dos versículos mais lindos da Bíblia Sagrada, um dos versículos que eu chamo de texto áureo da salvação da humanidade. Aqui nós temos uma revelação de Deus, uma palavra dita por Paulo, por alguém que sabia o que estava falando, que nunca trocava os pés pelas mãos e vice-versa. Tinha tanto conhecimento quanto graça. Tinha tanta autoridade que teve vezes que ele apontou o dedo indicador no rosto de Pedro e chamou a atenção dele acerca das doutrinas do cristianismo, querendo ele desfazer, ou melhor, separar
o judaísmo do cristianismo. Todas as vezes, na minha tenra infância, quando eu via um pregador falar sobre este texto, isso me empolgava. Tem um pregador na minha cidade chamado Olaide Gomes, é um presbítero da nossa igreja, bem velhinho hoje, não sabe ler direito, não sabe escrever direito, mas um homem de uma comunhão com Deus ímpar. E sempre que no culto ao ar livre ele pegava o microfone e com aquela voz meia rouca dele, ele recitava esse versículo, fazia tremer os corações da gente. E quando garoto eu disse: Deus, um dia eu queria ler como ele lê esse versículo. Ele lia com tanta maestria que mexia com o coração de todas as pessoas, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Que versículo lindo, que palavra poderosa. E o tempo foi passando e o Senhor me deu a graça e a oportunidade de pregar o seu evangelho desde muito criança. Desde os 14 anos eu ministro. A bem da verdade que não falava com 14 com o conhecimento que tenho hoje aos 33, mas desde os 14 anos a minha recordação da minha infância ou é com um microfone como esse na mão, ou um megafone, ou gritando na rua parecendo um louco. Por isso a voz ficou grossa e encorpou, né? Quem conhece o pastor Marcos só pela voz pensa que eu sou um homem de 2 metros de altura. Aí quando olha para mim vê que Jesus eu vou conversar com Jesus quando chegar no céu, pode ficar tranquilo. Me disseram que se tamanho fosse dinheiro eu servia só para troco. Olha que tristeza. Eu não sei por que falam isso, mas um dia desse orando, eu não sei se foi revelação ou se foi uma reveladura, mas que veio ao meu coração e eu fiquei muito feliz. E eu tenho dito por todo lugar isso: o céu ama os baixinhos, irmãos. Tem algum baixinho aí que ficou feliz de ouvir isso? Agora pergunta: por que, pastor? Não ouvi direito. Porque na hora de derramar unção e glória, os anjos preferem os baixinhos, porque enche mais rápido. Derramou, já transborda. Ô pastor, mas e eu que sou grandinho? Calma, nem que o anjo tem que dar 3 viagens hoje. Você sai daqui transbordando na graça. Amém. Pois bem, vamos lá. Quando eu comecei a conhecer esta epístola e comecei a questionar: Deus, como é que um livro pode ter apenas 2 páginas ou 3 capítulos? Como é que um livro pode ser tão pequeno, inserido aqui nesse contexto sagrado? Eu falei: Senhor, como pode uma carta ser chamada de livro? Que poder, que valor tem esta epístola? Quando o Senhor começou a me dar as revelações, eu confesso a vocês, eu fiquei de queixo caído e tive que dar glória a Deus durante um bom tempo. Não há nada escrito na Bíblia Sagrada que não tenha a inspiração do Deus eterno. Tudo o que está escrito aqui, se não fez efeito na sua vida, vai fazer hoje. E se não fizer hoje, vai fazer no amanhã. Este livro não é comum. Dizem por aí que ele aberto é a boca de Deus falando e fechado é um livro comum. É mentira. Ele aberto ou fechado é a boca de Deus falando. Esse livro aqui, ele é uma arma, calibre 66 de 2 canos. Velho e Novo Testamento, 66, são 66 livros que cospem sangue e fogo. Sangue para perdão de pecados e fogo para inundar a sua alma da incandescência na glória do Senhor. Quem aceita e acredita nisso, jogue a mão para cima e mais um grito de glória. Pronto, estou começando a me empolgar. Tito 2:11, eu quero falar hoje para vocês sobre o escândalo da graça. Diga para o seu irmão, faça biquinho para falar, e diga para ele: o escândalo da graça. Pastor Marco, mas a graça é um escândalo? Se é, você vai ficar ruborizado hoje aqui. Você vai descobrir por que é que você está aqui no nosso meio. O que vai ter gente que vai ficar triste, mas depois vai se alegrar. Porque tem gente que acha que ele foi salvo porque ele é bonito. É verdade. Ainda bem que ninguém é salvo pela beleza que tem. Senão eu e a maioria dos que estamos aqui no púlpito, com exceção do pastor Santos, é claro, a gente era sempre o último da fila, não é? Ninguém é salvo por aquilo que tem aqui por fora, mas pelo desejo que tem aqui por dentro. Eu tenho 2 palavras para lhe dar. Primeiro eu quero lhe dar uma revelação. Diga para o seu irmão: você crê em revelação? Diga então, aperte o cinto para não cair. Uma vez lendo este texto, eu fiquei perplexo, porque o capítulo 2, o versículo 11, parece ter um erro de português, pelo menos na minha tradução. Está escrito: porque a graça de Deus se há... Que a graça de Deus se há... Olha aí, teve gente que falou manifestada, porque eu já li assim muitas vezes, mas não está escrito manifestada.
Está escrita manifestado no masculino. Aqui entra a minha crise, porque eu conheço um pouquinho da língua portuguesa, um pouquinho do vernáculo e já estudei um pouco de semântica. Toda palavra feminina é acompanhada por um substantivo feminino. Ninguém diz que a mulher é feio, ninguém diz que o homem é bonita. Nós dizemos e usamos o termo certo, empregado na palavra certa. Uma palavra feminina acompanhada de um substantivo feminino. Aqui deveria estar escrito, porque a graça de Deus se há manifestada. Mas está escrito que a graça de Deus se há manifestado. Eu pensei que havia um erro de português. Liguei para um amigo meu em Brasília, que faz parte da Academia Brasileira de Letras Evangélicas. Eu disse: pastor, encontrei um problema aqui. Ele disse: Marco, de fato, eu nunca havia parado para pensar nisso. Me dê 3 horas que eu já ligo para você te explicando. Passou 3 dias e ele não me ligou. No 4º dia ele me ligou e disse: Marco, você achou uma pérola. Evangelista curioso, você encontrou uma coisa diferente. Ele foi, e eu naquela cidade, e o que é que eu encontrei? Foi eu, não sei. Eu falei: como é que o senhor sabe que é diferente? Ele falou: não, porque de fato a palavra graça eu fui estudar. Ele disse: na raiz da palavra, ela pode estar muito bem servida como a palavra feminina, como a palavra masculina. Se estivesse escrito aqui que a graça de Deus foi manifestada, estaria certo também. E eu falei: tá, mas então por que o tradutor, quando traduziu, em vez de colocar graça manifestada, que era o mais certo aos nossos ouvidos, colocou graça manifestado? Ele falou para mim: vai falar com o autor da Bíblia, só ele, para te responder o porquê disso aí. Você acredita que quando a gente pede, Deus fala? Quem acredita nisso ainda? E não é que eu fui orar e falei com Deus algumas horas, e o que Deus me respondeu, digo para o seu irmão, agora desaperta o cinto. O que Deus me respondeu me fez pular igual milho de pipoca em panela quente dentro da minha casa de madrugada, irmãos. É forte. O Senhor disse para mim: filho, quem traduziu a primeira Bíblia para a língua portuguesa não foi um pastor cheio do Espírito Santo, foi um sacerdote romano. Você sabe disso, está escrito aí na sua Bíblia, Padre João Ferreira de Almeida. E o Senhor disse para mim: filho, na hora de traduzir, a língua portuguesa é muito grande. Todos aqui que estudam sabem disso. Existem pelo menos 2.600.000 verbetes da língua portuguesa, contra 600.000 da língua inglesa e pouquinha coisa mais da língua do grego. Então, para cada palavra apresentada, existem 10, 12 palavras que são semelhantes. Então, na hora da tradução, ele poderia ter colocado 1 milhão de coisas aqui, inclusive graça manifestada. Eu falei: Senhor, e por que ele não colocou graça manifestada? O Senhor disse: porque eu não dou a minha glória para ninguém, e não sou Deus de confusão, e não deixo brecha para Satanás pegar um dedinho sequer na minha palavra. Falei: pai, não estou entendendo. O Senhor disse: filho, ora só, imagine um sacerdote romano traduzindo a palavra e ainda escrevendo que a graça foi manifestada. Todos eles lá do clero poderiam bater no peito. Está vendo? É por isso que nós amamos Maria, porque a graça poderia ter sido manifestada no feminino, em Maria. A graça poderia ter sido manifestada em Fátima, poderia ter sido manifestada na Santa Biroqueta do Norte. Até os macumbeiros poderiam dizer: a graça foi manifestada em Iemanjá. Mas como Deus não reparte a sua glória com ninguém, diz: a graça foi manifestada no masculino, pelo meu Filho amado e unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Quem serve a este Cristo aí, deixa ele te... Entendeu? A graça foi manifestada no masculino e ponto final. Pastor Marco, vou caçar briga com os humanistas agora. Vou caçar briga com aqueles que estudam demais da conta e dizem assim: olha, Deus não tem sexo. E é claro que não. A minha Bíblia diz que ele é um ser assexuado, mas a Bíblia não chama ele de mãe, a Bíblia chama ele de pai. E quando tem um filho, não chama de filha, chama de filho. O meu Jesus, eu não sei o seu pode ser aquele do Mel Gibson, que parece até um pouquinho afeminado, não é? O seu pode ser aquele que passou ontem na Rede Globo, coitadinho. Você olha para ele, dá vontade de dar um beijinho no rosto dele, com a pele parecendo um bumbumzinho de nenê, tão bem tratado, né? O seu pode ser aquele. O meu Cristo é macho, e eu provo pela Bíblia que ele é macho. Eu provo pela Bíblia que o meu Deus é macho. A minha Bíblia diz que todo menino de 8 dias nascido entre os judeus macho tinha que ser apresentado no templo. Maria estava com as entranhas dela ainda toda aberta, dilacerada. No 8º dia estava ela dentro do templo, olhando para o sacerdote, dizendo: olha, eu vim apresentar o machinho que Deus me deu aqui. Esse aqui é macho. Ananias levantou ele para o céu e disse: Senhor, está aqui nascido dentre os homens um que é macho. Então meu Cristo é macho. Entendeu por que ele era corajoso?
Entendeu por que ele não era frouxo e nem calça curta, como muita gente pensa? O meu Cristo é um Cristo de poder, e eu não nego a fé que eu tenho nele, e por isso eu estou pregando aqui sobre a vida e sobre a autoridade da graça que ele liberou. Você já foi alcançado por ela? Mais um grito de glória a Deus então, para eu voltar a história. Mas tem mais aqui para você. Tito 2:11. Algumas pessoas devem estar decepcionadas, falar: poxa, eu saí de tão longe, esperei o segundo culto para ouvir o pastor pegar um texto evangelístico. Eu que vim aqui porque eu queria entrar no reteté de Jesus. A turma que me acompanha no Rio de Janeiro é tudo maluco. O mais bonzinho pula com o pessoal e sobe para o monte 3 vezes por semana. É uma benção. Se chacoalhar de cabeça para baixo, não cai 10 centavos do bolso deles. Mas se abrir a alma deles, vai encontrar o Espírito Santo alojado lá dentro, em forma de uma casa do fogo. É isso. Vamos ele para cá. Mas deixa eu lhe dar uma palavra linda. A história diz que quando Tito, que foi pastor na cidade de Creta, quando começou a pastorear aquela pequena ilha, ele estava ainda em fase de pré-adolescência, era um garoto. Ser pastor naquela época não era como hoje, que lhe dão tantas coisas boas. Ser pastor naquela época não lhe dava direito a ter um carro, uma casa, não lhe dava direito a ter bens. A igreja era uma igreja menina, estava começando a crescer. Não havia um grande salário, as pessoas faziam por amor. Não bastasse ter este problema, ainda tinha o problema da falta de obreiros. Então sempre que alguém aparecia meio louco, dizendo assim: eu quero ser o Espírito Santo, e catava o indivíduo, então você vai ser, porque nós precisamos de muitos obreiros. Paulo tinha uma trupe de garotos que o acompanhavam para ouvir a sua pregação. Tito era um deles. Tito tinha lá os seus 18 anos, quando foi empossado pastor dessa igreja. Era garoto no corpo, mas as pessoas não podiam olhar para a embalagem dele, porque o conteúdo era um conteúdo de um homem de Deus. Havia ele aprendido aos pés de Paulo. Tito agora estava diante de uma igreja, e Paulo havia ensinado aos seus discípulos: não quero que vocês misturem judaísmo com cristianismo. Nós temos que diferenciar o cristianismo do judaísmo. Até então, porque nós conhecemos Atos dos Apóstolos, e em Atos nós vamos encontrar ou um cristianismo judaico ou um judaísmo cristão. Daí as brigas, as divergências que houveram entre os apóstolos. Agora eu vejo Paulo chamando os seus discípulos, dizendo: não quero que vocês citem o Velho Testamento, eu quero que vocês levem revelação à igreja, quero que vocês citem coisas novas. Tudo que vocês têm ouvido de mim, passem para frente, preguem para o povo, e o povo vai ficar feliz. Lembre-se, cuidado com o Velho Testamento. Eu quero que vocês tragam para o povo a época da graça, a palavra de Cristo e a revelação dela. Imagine você viver numa época onde você não tinha a Bíblia sequer escrita para estudar. O Velho Testamento Paulo havia deixado de lado, não queria que ninguém estudasse. Paulo queria agora filosofar, e ele criou a filosofia cristã. Foi graças a Paulo que nós temos hoje uma igreja estabelecida, as doutrinas e coisas assim. Paulo está agora dizendo aos seus discípulos: preguem um evangelho por revelação. Não havia palavras escritas. Eu imagino como é que o pregador ia para o culto naquela época. Se hoje, com a Bíblia na mão, tem vezes que a Bíblia está gigante, a gente não acha nada o que falar. Tem vezes que nós não temos uma inspiração para pregar. Imagine você chegar numa igreja, aquela multidão de 10, 15 pessoas para lhe ouvir, e você de joelho falando: papai do céu, eu preciso de uma mensagem hoje. E o papai do céu tem que abrir um fax do céu e descer uma mensagem instantânea na cabeça do pregador. Coisas que ele nunca havia lido, coisas que o Senhor havia lhe revelado, ou que lhe havia feito lembrar da boca do apóstolo Paulo. A história diz que o que aconteceu, o incidente que gerou esta carta, foi exatamente num culto de ceia, o culto mais alegre e fervoroso da igreja. Eu não sei se você concorda comigo, mas o culto de ceia é aquele culto, irmãos, que a gente tem gosto e prazer de vir. A gente vem caído, rasgado, com flechas, a gente vem machucado, dilacerado, com a ferida aberta, vem se arrastando. Quando senta no banco, a gente olha para Satanás, dá uma risadinha de canto de boca e diz assim: você não conseguiu me vencer. Mais 30 dias, machucado, mas de pé, caído, mas já vou ser erguido aqui. Oh glória! No culto de ceia, irmão, se o diabo entrar e esquecer que é diabo, até ele acaba dando glória ao nome de Jesus Cristo. Eu tenho esse pensamento comigo. Agora olhe para cá, lá está Tito agora dentro da igreja, ministrando por revelação. Ministrando como? Por? Dá um grito aí, crente, 1, 2, 3. Ministrando por revelação. E ele começa a dizer: estamos aqui reunidos
para em memória de Cristo Jesus fazermos tudo aquilo que Paulo nos ensinou. Agora lembrando que ele nos ensinou, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, tomou o cálice, e a história toda que nós recitamos quando estamos no culto de ceia. E Tito fazendo agora a homilia ou o catecismo da fé cristã, dizendo: nós seguimos a um Cristo que nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas ressuscitou, foi assunto ao céu e hoje está sentado à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Aí aguardamos o grande dia da sua volta. Só de ouvir isso você já vai ao delírio e à loucura. Imagina um pregador daquela época dizer: eu ouvi dizer que ele saiu da sepultura vivo. O seu rosto quebrantado saiu de dentro da sepultura como o rosto de um leão da tribo de Judá. Eu imagino ele florindo o sermão, como todo pregador faz. E pregador, irmãos, ele se empolga com o grito do povo. O povo grita de lá, o pregador não para mais, começa a falar, ele vai falando de cá, e ele falando, e a igreja nova, não havia pecado escondido, essas coisas, mas a igreja santificada, o emocional da igreja indo a mil, o povo lembrando que Jesus morreu, mas que ressuscitou. Daqui a pouco diz a história que Tito libera uma palavra do Velho Testamento. Ele não podia falar, mas acabou falando. Estamos aqui reunidos em torno do nome de Jesus, que nasceu de Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, morreu, mas foi ressuscitado, mas que antes do dia ser dia, ele já era, e tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A história diz que ele recita o versículo de Isaías: ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos, porque operando eu quero. Detalhe: os espirituais fizeram igual você, pulou, gritou, queria sair correndo, plantar a bananeira de tanta alegria. Mas havia uma raça de crente na igreja de Tito que aqui na Penha não tem, só tem lá na minha terra, lá na Vila Tatu, onde eu cresci. Ô raça ruim, só o sangue de Jesus Cristo para ter misericórdia. São dissimulados e dissimuladores, só porque tem uma carteirinha de membro no bolso, só porque leram a Bíblia algumas vezes, só porque usam a mesma roupa que a gente, e às vezes usa a Bíblia como um adereço debaixo do braço, como se fosse um perfume. Pensa que conhece tudo e sabe tudo, e às vezes até mais do que quem está pregando. Pode até saber, mas guarde para você pela educação. O cidadão lá não teve educação. A história diz que ele levantou, parou Tito no meio da mensagem e disse assim: pastor, o senhor pregou uma coisa aí que não tem lógica. E Tito falou: o que é que eu preguei? O senhor disse que Jesus nasceu de Maria. Nasceu de Maria. Mas o senhor está dizendo que ele é Deus desde a eternidade. Ele é Deus desde a eternidade. Então o senhor quer dizer que ele criou a mãe dele para depois entrar na barriga dela e nascer? Ele fez a mãe dele para depois entrar dentro da barriga dela e nascer? A história diz que Tito parou. Não tinha base teológica, não tinha estudo, não conhecia a revelação do que nós chamamos de encarnação, que é um dos grandes mistérios da Bíblia Sagrada. E mistério é aquilo que só Deus sabe. Mistério é aquilo que Deus só revela no tempo certo. E mistério é aquilo que Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Não é para qualquer um. O pregador ficou com as calças na mão, porque o cidadão colocou ele numa sinuca. Porque ele disse que ele havia nascido de Maria, mas ele disse que ele era Deus desde a eternidade. E como Paulo não havia sistematizado a fé da encarnação, ou seja, o mistério da vinda de Cristo à terra, Tito ficou perdido. E naquele momento eu imagino o sorriso de Satanás na boca daquele infeliz, irmão. Ô raça ruim, que nem para ficar endemoniado presta. É perigoso o diabo chegar e ele deixar o diabo endemoniado. É verdade, são pessoas que vêm para a igreja do Senhor depois de muito tempo na fé, ou acabou de chegar, acha que é o rei da cocada santa, acha que pode tudo, acha que Jesus estabeleceu ele como juiz de causas espirituais. E Jesus não instituiu ninguém como juiz de causas espirituais. Está entendendo? Você não é juiz, você é um réu como eu. É um réu remido, lavado pelo sangue, mas é réu. Se eu fosse você, eu abria essa boca bonita que Jesus te deu e dava um grito de glória ao nome. Termina o culto. Tito vai para casa vencido. Imagine, não tem nada pior para um pregador do que ele ser vencido na noite. Irmãos, às vezes é melhor morrer do que você pregar e não atingir aquilo que você espera atingir.
do que você ter um objetivo e o objetivo não ser concluído. Na porta da igreja, a igreja sempre tem os seus dois grupos, né? A metade da gigante igreja de 15 membros, 7 crentes e meio, 7 crentes adultos e uma criancinha do lado. Ah, pastor Tito, liga não, aquele cidadão é endemoniado mesmo. O outro grupo mais intelectual diz, pastor, eu só congrego na sua igreja se o senhor souber o que o senhor está pregando. O senhor está pregando, o senhor nem sabe o que o senhor está falando. O senhor falou uma coisa aí, o cidadão interpelou o senhor não soube sair dessa. Tito foi para casa, eu imagino como é que ele voltou para casa aquele dia. Eu já voltei assim algumas vezes para casa, com um fel na garganta e uma dor aqui na boca do estômago, que se eu pudesse achar um buraco eu pulava lá dentro, irmãos. Deus às vezes permite isso na vida do pregador, para ele ver que não é ele que faz, é o Senhor quem faz na vida dele, né? Tito, a sopa não desce, a água não vai, o vinho desceu quadrado na garganta dele aquele dia. Ele vai dormir, dobra o joelho e pede auxílio àquele que é o professor dos professores. Espírito Santo, help me, sir. Me ajude, estou perdido, não estou aprovado, não presto para ser pastor. E Espírito Santo, nobre como sempre, vem e interpreta os nossos gemidos inexprimíveis, transformando em palavras certas, dizendo a ele, ei filho, calma, você é como uma criança, está gatinhando, caiu uma vez, vamos ficar de pé. Mas como é que eu falo? Você não tem que falar nada. Eu ensinei Paulo, escreve para ele que Paulo vai te explicar o mistério da encarnação. Tito manda uma carta, eu não sei quem levou a carta para Paulo, mas a história diz quem trouxe a carta para Tito. Quando a carta chega na mão do apóstolo, eu imagino Paulo abrindo a carta, quando lendo, dizendo assim, Paulo, socorro, estou perdendo a igreja porque preguei uma coisa que eu não sei. Eu falei que Jesus nasceu de Maria, mas Ele é Deus desde a eternidade. Eu imagino Paulo batendo naquela cabeça imensa e careca. Tum. É isso que a história diz dele, não estou aumentando nem diminuindo. Um homem de 1,5 metro de altura para ajudar. Batendo na cabeça, onde? O que eu fiz? Eu esqueci de explicar para Tito o mistério da encarnação. Você aguenta? Olha para o seu irmão, veja, pergunta ele, tem problema de coração? Ponte Safena, diga para ele, aguenta coração. O mistério da encarnação é algo que nós aceitamos por fé, e só por fé. Não há uma explicação lógica, plausível, matemática, química, física, que explique um ser divino vir morar dentro de um ser humano, sem o apoio de um outro ser humano e ser gerado com duas naturezas. A ciência já tentou fabricar alguns bebês desse jeito, mas não deram conta. Conseguiram fazer um bebezinho de proveito, agora estão tentando clonar, dizem que já estão clonando seres por aí. Agora fazer um bebê que tinha duas naturezas, essa Deus fez, guardou a fórmula só para ele, só Deus fez. Um ser que tinha duas naturezas. A natureza humana dele fazia ele às vezes cansar, sentar na beira de um poço, olhar para o rosto de uma mulher inimiga dele por causa da roupa, por causa da cultura, por causa da etnia, se humilhar e falar, mulher, eu estou morrendo de sede, me dê água para beber. E ela interpelar, ela ainda ser grossa com ele, deselegante, chamando ele de nomes que a Bíblia Sagrada, é claro que não ia deixar escrito aqui, porque senão a gente ia ficar vermelho de vergonha ao ler, mas ela quis chamar Jesus de palavras que eu não tenho nem coragem de dizer aqui. Era isso que fazia um homem quando conversava com um homem judeu, quando conversava com uma mulher samaritana, e de repente o lado divino dele salta para fora e diz assim, ah mulher, se tu soubesses quem é que te pede água para beber. A minha natureza humana pede água para beber porque eu estou com sede, mas a minha natureza divina manda eu falar assim para você, olha, eu tenho uma água que quem toma dela nunca mais torna a ter sede. É a natureza humana dele, levando ele para dentro de um barquinho, falando, gente, desculpa, mas eu estou cansado, eu vou dormir. Passei a noite orando, ele deita, chega até a roncar e babar. Vamos aqui conjecturar. Era um homem como eu e você, amados. E de repente, quando vem um monte de miseráveis, cegos, coxos, mancos, ressecados, gente rejeitada pela política, ele olha para eles, dá um afã no peito dele, ele começa a respirar ofegante, vê que essas almas estão perdidas e ele grita, ei, vinde a mim vós, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
ciência não fez e jamais fará alguém como ele. Para tentar chegar perto da compreensão, você tem que entender Tito 2:11. Porque quando Paulo escreve a carta e manda para Tito, quando Tito abre a carta, quem mandou a carta para Tito foi Apolo, grande pregador eloquente. Se Paulo era um grande pregador, eu imagino Apolo. Para Paulo liberar uma palavra de ânimo, ou melhor, para Paulo liberar uma palavra levantando uma pessoa, elogiando, é porque o cidadão era bom. Eu queria ver um sermão de Apolo. Apolo devia ser assim, uma mistura de Silas Malafaia com Benihim, com o pastor, não dá, o nome dele é difícil de falar aqui. É uma mistura de tudo isso aí junto, imagina só, era Apolo. Apolo chega, vai fazer uma campanha em Creta e diz: Tito, tem um presente para você. O que foi? Estive com o apóstolo e ele mandou essa carta para você. Tito corre para o quarto, tremendo, abre. Quando ele abre, está aqui, ó, a epístola. E ele começa lendo assim: Tito, não dê ouvido a esses homens carnais que tem na sua igreja, a esse povo que fica tentando te tirar do sério. Leia depois a epístola na sua casa. Paulo fala assim: não dê atenção, repreenda a eles, Tito. Você é uma criança, para mim, mas você pode estabelecer e ungir presbíteros, você pode fazer de tudo, porque quem te deu a unção não foi homem, foi Deus quem te deu a unção. Paulo primeiro joga a alma do garoto lá em cima, e quando Tito está voando, ele fala: agora deixa eu te explicar o mistério da encarnação. Tito, porque a graça de Deus foi... 1, 2, 3, foi só isso. Pastor, o que tem isso? Simples. Nós só usamos esse verbo e conjugamos ele numa igreja quando cai uma pessoa endemoniada. Quando uma pessoa fica possessa na igreja, a gente diz: o demônio se... O que significa? Que ele entrou na pessoa naquele momento? É claro que não. O demônio estava lá, alojado nos recônditos da alma, escondido por causa de pontos de contato, brechas abertas. Algo aconteceu na esfera espiritual que envolveu o corpo onde ele estava abrigado. E de repente ele se viu na necessidade de sair dali em protesto. Ele começa a gritar, a rosnar, mas ele é obrigado a ir embora, porque alguma coisa aconteceu na esfera que fez ele desaparecer. Está entendendo? Não é que ele entrou naquele momento, ele já estava lá, ele apenas se... Paulo está dizendo: Tito, ele sempre existiu. A graça não é um sentimento, a graça não é uma coisa, a graça é uma pessoa, e a pessoa mais bela que o universo já conheceu. A graça é Jesus de Nazaré. Ele é a graça. Um favor imerecido, algo que não se dá para explicar com palavras, senão com teatros, com tentativas de homens para tentar colocar dentro da nossa cabeça o que foi que ele fez. É quase impossível dizer o que foi que ele fez. Por quê, pastor? É simples, você já se viu no espelho, você já viu a pessoa que está do seu lado. Se você fosse Deus, você salvaria ela? Fala para mim. Esse irmão já pisou no seu pé, já falou para você sair de perto dele, já mandou você parar de gritar. É verdade, irmão, estou falando sério. As pessoas que chamam a sua atenção, se você fosse Deus, você salvaria esse indivíduo aí? Pois bem, ainda bem que você não é Deus, ele é. Ele olhou para você e eu não sei o que ele viu em você, irmão. Não, vou falar de mim. Eu não sei o que ele viu em mim, amados. Hoje que eu estou um pouquinho melhor. Você precisa me conhecer antes de ter Jesus na vida. Eu olhava para o espelho, eu era tão feio que eu não sabia se eu estava de frente ou se eu estava de costa. Era uma coisa esquisita. Irmão, era o filho do cão com a pombagira misturado, sabe? Aí eu pertencia para ajudar um partido, que você também já pertenceu, partido da sigla PPP, Partido dos Pecadores Perdidos. E um dia andando pelas ruas da cidade, ninguém dava um voto por você, nem por mim, nem minha mãe acreditava em mim, nem o seu pai acreditava em você. Não era, pertencíamos ao mesmo partido. Detalhe, só tínhamos uma coisa: no dia da votação de eleger ou não, nós fomos eleitos por apenas um voto Minerva, o voto do sangue dele. Ele olhou para você, foi com a tua cara e ponto final. Isso, irmão, é graça. Isso é graça, é saber que ele, na magnitude do seu poder, tendo milhares e milhares de anjos à sua disposição, um anjinho, só um
anjinho menorzinho deles, um dia ele disse assim, ó, vai lá no reino da Síria e mata 185 mil soldados inimigos que estão oprimindo o meu povo. Um anjinho deles, está entendendo? O outro tem tanto poder que pegou Satanás pelo gogó e jogou ele para fora do céu. Anjos pequenininhos. E sabe o que ele acha mais lindo? Ao invés de ele dar atenção para esses seres bonitos, belos, para os querubins, que isso aqui tem uma imagem composta na Bíblia que a gente não consegue nem entender como é que eles são, de tão gloriosos que são, ao invés dele ficar olhando para eles, apaixonado por eles, todo dia ele debruça na janela do céu, olha para baixo, olha para você. Vou falar uma coisa que você vai amar agora. Olha, você acorda de manhã, nem o seu marido consegue ficar perto de você, irmão. Você tá, é sério. Vai dar bom dia para uma flor sem escovar os dentes, a flor murcha. Só o sangue de Jesus. Estou falando sério. Irmão, você já viu como é que se acorda? Você, essa moça que está do seu lado, que parece a Barbie, sabe? Essa aí. Ela agora, perto de você, parece a Xuxa. Quando acorda, parece a bruxa, irmão. Vai lá ver o negócio esquisito que é. É remela no olho, é seborré no cabelo, é bafo na boca. Misericórdia. Ninguém aguenta você. Pois bem, você acorda daquele jeito. Jesus olha do céu, dá uma piscadinha para você e diz, eu sou apaixonado por você. Eu faço qualquer coisa por você. Eu te amo. Por que é que você acha que o diabo não gosta de você? Porque você é crente? Porque você é bonitinho, prega? O diabo não gosta de você porque antes Deus só tinha olhos para ele. Porque ele era uma estrela de quinta grandeza no céu, era belo. Leia Ezequiel e você vai ver que o dia que ele nasceu dentro dele a música. A música foi criada dentro do corpo de Lúcifer. Cada vez que ele andava, sons saíam de dentro dele. Ezequiel 22, 23 e 24, leia na sua casa depois. Deus só tinha olhos para ele, de repente ele falhou, ele faliu e caiu. Deus poderia ter elegido um outro anjo para ficar no lugar dele. Deus falou, não, vou fazer um outro ser agora, mais bonito, mais forte, mais poderoso. Ele saiu do céu e veio na terra, pegou barro e fez você, pôs você de pé, soprou em você o espírito dele. Detalhe, tirou de Lúcifer o dom que ele tinha, que era o dom de louvar e de adorar, e enfiou dentro da sua garganta para você abrir a boca e adorar. Isso é graça. Pastor, porque a graça é um escândalo, porque ela anda na contramão da avenida. O mundo quer aquilo que é melhor. Vai fazer um teste para trabalhar em qualquer lugar. Se você não tiver beleza, se você não tiver altura, estatura, bem perfumado e se vestir bem, possivelmente você tem 50% de chance de não conseguir um emprego. Pode ser intelectual, pode ter capacidade psíquica, se não tiver beleza você não consegue nada. A graça anda na contramão da avenida. A graça pega o lixo, burila ele e transforma em luxo. É isso que está sentado aí do seu lado agora. Ei, eu vou lhe dizer uma coisa que é para o inferno inteiro escutar. Você não é comum. Você nunca foi comum. Você nasceu já com uma faixa no peito, escolhido pelo Senhor Deus e ponto final. O mais fraco crente aqui dentro, o mais fraco, aquele que a gente como líder, aquele que a gente como formador de opinião tem vontade de quebrar o pescoço dele, aquele que o líder da mocidade quer expulsar da igreja, aquele que às vezes o pastor faz de tudo, dá vontade de excluir, sabe? Aquele crente Raimundo, um pé no mundo e outro pé aqui dentro da igreja. Pois bem, esse, o pior crente, ainda que ele seja com um pé lá fora e o outro aqui dentro, se hoje ele der um pulinho para dentro e falar, Jesus de misericórdia, o Senhor faz dele um Arnold Schwarzenegger espiritual, um exterminador do presente. Não tem demônio que fique na frente dele, não tem Zé Pilintra, Zé Pilantra, Chucaveira, Tranca-Rua, Preto Velho, que possa, com a unção de Deus que está na sua vida. E o pior não é isso, o pior é que eu olho daqui de cima e tem uns que não acreditam em nada do que eu estou falando, fica me olhando com esse olho seco, parecendo um olho de sapo que morre no dia de enchente. Ei, é para você o que eu estou pregando. Aproveita a graça, absorva a graça, sinta a graça. Ele já existia. Como foi que ele se manifestou, pastor? Essa graça que escandaliza, que faz tudo o que a lei fala para não fazer. A lei diz, não toque em defunto. Ele vai lá e bota a mão no caixão
Eu tenho a minha opinião. Para mim não botou a mão no caixão, ele botou a mão no peito do defunto. Mas a Bíblia diz que ele tocou o esquife. Mas cá para nós, esquife tem vida, esquife é madeira. É que quem escreveu foi judeu, com medo de macular a imagem de Jesus, o infeliz, deixou a gente sem dar glória a Deus. Jesus não tocou no esquife do filho da viúva de Naim, ele tocou no peito do defunto, porque esquife não precisa de ressurreição. A lei falava, não toque em coisa morta. A graça vai dizer assim, se vocês não tocam, eu toco em coisa morta, porque eu tenho o dom da vida. Morto, saia, vem. A lei dizia que aquele que era revestido de autoridade não ia nem no cemitério. Esse, além de dentro do cemitério, mandava tirar a pedra ainda, vai tira a pedra. Mas está catingando, deixa catingar. Senhor, tem um homem lá dentro morto há 4 dias, cheio de verme, deixa, eu quero falar com ele. O senhor é louco, o senhor vai falar com quem está morto? Eu mandei um recado avisando que ele estava dormindo. Vocês não acreditaram em mim? Agora é minha vez, tira a pedra. Quando tira a pedra, sai aquele cheiro de coisa horrível, e ele olha lá para dentro e tem um problema a ser resolvido, porque o defunto está há 4 dias ali dentro, embalsamado, amarrado dos pés à cabeça, a língua está enrolada para dentro, não tem umidade na sua mucosa, os seus olhos estão estatelados, os seus dedos estão enrijecidos, no lugar de sangue tem apenas um pó, a pele que outrora tinha vida agora está azulada, está em estado de putrefação, os órgãos que tinha dentro daquele defunto foram arrancados, porque afinal de contas fizeram uma biópsia nele, por isso que ele estava todo amarrado, para descobrir qual era a essência da doença que mataram ele. E Jesus não pergunta nada, a essência divina manda tirar a pedra e grita assim: Lázaro, sai para fora! Ei, eu penso, pastor Santos, que nem Jesus pensou no que ele fez. Quando eu disse sai para fora, eu acho que ele achou que tinha enterrado o Lázaro de qualquer jeito, normal, mas não, eu tinha enterrado o Lázaro amarrado. Primeiro, os ossos quebrados tiveram que voltar ao normal, a pele azulada teve que ficar amarelada, os olhos tiveram que nascer de novo, as pupilas, a língua desenrolou, começou a ter umidade, o sangue de coagulado começou a ficar líquido, esquentou, todos os líquidos químicos que estavam dentro dele para embalsamar vazaram do corpo dele, os órgãos arrancados tiveram que ser nascidos de novo lá dentro, tudo porque ele deu uma palavra. Quem manda é porque pode, e quem tem juízo, obedeça, por favor. Ele falou, é para sair para fora e ponto final. Agora vem a parte mais engraçada, pastor. Se ele dissesse, Lázaro, ressuscita. Lázaro, ressuscita e sai para fora. Ele está tudo amarrado. Tem a cena, uma cena bizarra e engraçada, trágica, cômica. Imagine um defunto saindo de dentro da tumba, pulando, igual canguru. Imagina, Lázaro, ô Jesus, que mico o senhor me fez passar? Não tinha outro jeito do senhor fazer, não. Sai pulando. A lei e a graça não batiam. Agora Paulo está dizendo, filho e Tito, a graça foi manifestada. Já existia. Como é que ela foi manifestada? Pergunta para o seu irmão, como foi? Olha para cá. Deus, no Velho Testamento todo, tentou o coração da humanidade. De Gênesis a Malaquias, da primeira à quinta dispensação, o Senhor tentou conquistar o coração da humanidade. E Deus fez o que havia de melhor. Ele veio da melhor maneira possível. Quando entramos em Isaías capítulo 6 e o versículo 8, quando nós lemos aquele texto que muitas pessoas usam para se pregar em cultos missionários, nós temos algo interessante. Ali não é Isaías que está dizendo, é Deus que está perguntando. Deus voou sobre a terra e não encontrou coração para pousar. Agora ele retorna para o céu, senta no trono e diz, e agora? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não tem ninguém na terra, nem debaixo dela e nem em cima dela. A humanidade está perdida e falida, porque eu tentei de tudo e não conquistei. É nessa hora que ele, que já existia, a graça já estava lá. A direita do Pai levanta uma mão e bate no ombro dele, tranquilizando. Pai, sim filho, eis-me aqui. Envia-me a mim. Riquezas de detalhe. Eu imagino Deus dizendo, meu filho, eu já fui. Eu tirei o espírito da terra, eu preguei isso no primeiro sermão. Eu saí de lá, os homens nos expulsaram.
Eu imagino Jesus dizendo assim: Pai, é porque quando o Senhor foi, o Senhor tentou da melhor maneira. Assim como uma pessoa quando vai pedir emprego, ela não vai mal arrumada e leva o melhor currículo. Assim como você quando foi conquistar a sua cara metade, usou um perfume diferente, uma roupa diferente. Todas as pessoas que vão se apresentar para conquistar alguém, elas se mostram com o melhor que tem. Deus fez isso. E aí talvez tenha sido o erro que o homem não entendeu. Porque quando Deus vem do céu, no Velho Testamento, Ele vem em cima de uma nuvem que relampejava e saía fogo, a Shekinah. Quando Ele vai falar com os homens, os montes chacoalhavam de um lado para o outro. Quando Ele vai se revelar para alguém, as pessoas morrem. Quando alguém vai tentar segurar uma arca que representava a presença dele, porque ela está caindo, a pessoa é fulminada. Deus tentou se apresentar com o melhor que Ele tinha, e o homem não entendeu. O homem não temia a Deus. No Velho Testamento, o homem tinha medo de Deus. E Deus não quer que ninguém o sirva por medo. Deus quer que as pessoas o sirvam por respeito e amor. Isso é temor, respeito. Entende? Os homens não tinham temor, os homens tinham horror, tinham medo dele. Pastor, claro, os homens da Bíblia aceitaram. Você é louco? Você está diante de uma sarça, pegando fogo, sem se queimar, e uma voz diz assim: eu preciso de você. Você vai falar que não vai? Vem um anjo com uma espada e diz assim: eu te chamei, mas eu sou o menor da casa do meu pai. Eu estou perguntando se você é o menor da casa do seu pai. Eu te chamei. Você vai falar não? Os homens não serviam ao Senhor por amor, tinham medo dele, porque ele veio num patamar muito distante da gente. Aí Jesus olha para o pai e diz: pai, eu tive uma ideia. Que ideia, filha? E se nós fôssemos um deles? Como? E se eu abandonar a minha realeza celeste e descer lá para ser como eles são, de carne e osso? Eu imagino o diálogo, estou traçando um diálogo. Mas para que isso, filho? Pai, o senhor já sentiu frio? Calor? Dor? O senhor já sentiu traição? O senhor já sentiu a perda de alguém que morreu? O senhor sabe o que é solidão? Acordar durante a noite e não ter um amigo para recorrer? O senhor já passou fome? Eu imagino a divindade falando e dizendo: não, nós nunca passamos. Pai, talvez seja por isso que a gente não consiga convencê-los. Vamos ser um como eles são, para entender o que eles passam. Aleluia. Isso me emociona. Isso para mim é o resumo da graça. É a parte que mais me deixa feliz nessa minha vida. Eu sou um homem completo e realizado. Tenho uma família linda, tenho 3 filhas que são a cara do pai, que vocês vão conhecer, são tremendas. Tenho uma esposa bela, tenho um ministério abençoado, novo, 53 países do mundo. Estamos num programa de TV também, em 2 canais do Brasil. Deus tem me abençoado. Mas a minha maior alegria não é nada disso. A minha maior alegria é saber que todas as vezes que eu escorrego, que eu piso no tomate, todas as vezes que eu bato com a cara no muro, todas as vezes que eu faço alguma coisa que não devia fazer antes que eu morra, porque o salário do pecado é a morte. Antes que eu seja fulminado e o diabo trague a minha alma, lá no céu levanta uma mão furada e bloqueia. Por que você acha que Deus não te matou ainda, irmão? Você que só fala mal, só murmura, só reclama, já ameaçou sair da igreja muitas vezes. Por que Deus nunca te destruiu? Porque Ele tem sangue de barata nas veias? Não. É porque a graça mora do lado dele. A graça segura o braço de Deus. Quando você fala o que não deve, é o Espírito Santo que age. Por que a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Toda vez que você fala o que não deve, o Espírito Santo filtra as palavras. Chega no ouvido de Deus de outra forma.
Chega lá em cima, o Espírito Santo, pai, ele disse isso, mas na realidade ele estava querendo falar isso e isso. Ele está revoltado porque está doente, ele está triste porque está desempregado, está chorando porque perdeu a família. Vamos ajudar. É nessa hora que a graça se manifesta. Sabe o que é graça? A graça para mim é o que eu estou vendo aqui de cima, pessoas que eu não conheço, mas que estão ouvindo essa palavra, e a palavra está vindo como um remédio, curando o câncer, arrancando a doença da alma. Eu profetizo que todos os demônios de acusação que te seguiram até essa igreja hoje, já se debandaram, já voltaram para o inferno, porque a graça do Senhor vai sobre ti. Isso é graça. Vou te dizer o que é graça. Graça é eu segurar a Bíblia na mão esquerda, o livro mais ético, mais moralista, mais legalista do mundo, e botar na outra mão o maníaco do parque, assassino de 13 almas, confessas, e chegar diante de Deus e dizer: Senhor, escolhe um dos dois. Deus olhar para a Bíblia, que é um livro santo, a lei dele, a palavra dele está aqui, e olhar para a alma que vai para o inferno. Ele diz assim: a lei não foi feita, melhor, o homem não foi feito por causa da lei, a lei foi feita por causa do homem. Entre a palavra e o homem vale mais. Estou ouvindo barulho de grilhões quebrando. Não sei qual foi a ameaça que Satanás mandou para a sua vida. Eu sei que hoje esse infeliz do cão vai ter que beijar a lona, porque o poder do sangue de Jesus ainda tem efeito. Não há nenhum super-homem, não há nenhuma mulher maravilha aqui dentro. Também não há ninguém que possa bater no peito e dizer assim: eu sou o pior entre os homens. A graça me deixa dizer para você assim: não tem nada que você faça para Deus te amar mais do que Ele te ama. Também não tem nada que você faça para Deus te amar menos do que Ele te ama. Deus não te ama por aquilo que você faz, Deus não te ama por você coisas. Se fosse assim, eu estaria perdido, e a maioria da raça humana também. Deus não te ama por você ser forte, ser robusto, ser grande, ser importante. Deus te ama porque do lado direito dele tem alguém que fez tudo que você não daria conta de fazer. E toda vez que o martelo da justiça levanta para te condenar à morte, a mão furada segura o martelo e o advogado entra na história. E aí, pastor Santos, o diabo, promotor do inferno, marca uma audiência com Deus. Não duvidaria se estivesse nessa audiência agora, apontando aqui para a pé, dizendo: está vendo aquela igreja lá? Todos pecaram, e a sua lei é irrevogável. A alma que pecar esta, o salário do pecado é a morte. Ele, que é pai da mentira, pela primeira vez na vida não mente, e diz assim: eu não quero muita coisa, eu só quero que o Senhor cumpra a sua palavra. Deus é santo, é justo. Levanta o martelo, do lado direito levanta uma mão furada, segura de papai. Eu posso ser advogado deles? Pode. Todo réu tem direito a um advogado. O senhor aceitou a Bíblia como livro de acusação? Sim, porque aqui tem 370 classes de pecado. Quantas classes de pecado eu disse? Tem pecado contra tudo e contra todos. É impossível não burlar pelo menos uma lei dessa estabelecida aqui. Pecado contra a natureza, contra o seu pai, contra a sua mãe, contra o seu vizinho, contra o seu próximo, contra o seu corpo, contra o Espírito Santo, contra a igreja, contra o poder eclesiástico. Pecado contra tudo e contra todos. 370 classes de pecado. Quem é que pode me dizer que não erra? E se o salário do pecado é a morte, Deus não pode voltar atrás. Por que nós estamos vivos?
Porque à direita do Pai levanta alguém e diz: Pai, o Senhor aceitou a Bíblia como livro de acusação? Posso usar ela como arma de defesa? Pode, filho. Aí vem Jesus. Ele, o acusador, é mentiroso, mas hoje ele não está mentindo. Todos pecaram e o diabo dá um pulo no canto e diz: yes. A alma que pecar, essa? Yes. O diabo já vai pegando, como não tem celular no inferno, ele liga para os demoniculares. O demônio vai falando por: abre aí, porque abre a porteira que vai vir de avalanche hoje. Aí Jesus pega a Bíblia e diz assim: Pai, de fato, esse livro tem 370 classes de pecados, mas esse mesmo livro apresenta 8.000 promessas de perdão. Você não entendeu? Eu disse 8.000 promessas de perdão. E como bom advogado de uma retórica impecável, ele olha para o diabo e diz assim: vou citar algumas. O justo pode cair até 7 vezes, mas de todas elas o Senhor o levantará. Pode deixar de ser herói porque contou o segredo e raspar o seu cabelo, está trabalhando como um jumento, empurrando uma moinha, triturando milho como Sansão, mas o cabelo voltará a crescer. Ele cai, mas não permanece caído. E só para acabar logo a conversa, Romanos 8:1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pegue na mão do seu irmão. A graça foi manifestada. Apocalipse 5. Tem um homem dentro do céu, fazendo algo que ninguém faria se chegasse lá, chorando. Alguém chorar no céu? Se a minha Bíblia tem uma palavra dizendo que dos nossos olhos todas as lágrimas serão enxutas. Mas tem um homem chorando no Apocalipse 5. Porque ele entrou numa sala, viu os 24 anciões, viu seres, viu coisas inefáveis, e viu ao lado de um grande trono um livro fechado por dentro e por fora. E que livro era esse? Não era apenas livro de coisas futuras, de acontecimentos de destruição, porque o Apocalipse, o Senhor disse a João, coisas que foram, que são e ainda hão de acontecer. Apocalipse 5 fala do livro da redenção da humanidade, fechado por dentro e por fora. Ninguém podia olhar o livro, abrir o livro, nem desatar os seus selos. E João explica: é por isso que eu chorava lá dentro do céu. Enquanto ele está chorando, com razão, porque se o livro não fosse aberto, não teria igreja. Se o livro não fosse aberto, não teria línguas estranhas. Se o livro não fosse aberto, você não poderia sair daqui com a sua alma limpa para voar. Se o livro não fosse aberto, você ainda era escravo de Satanás. E João chorava muito, mas enquanto ele chora, a minha Bíblia diz que um ancião de dias se aproxima dele e diz assim: João, não chores. Como não chorar? O livro está fechado. João, não chores. O senhor não ouviu alguém gritar aí que ninguém na terra, nem em cima dela, nem debaixo dela foi encontrado digno nem de olhar? Vão de lá de abrir o livro. João, não chore. Já encontramos alguém, não na terra, mas aqui em cima no céu. E quem é ele? João, é aquele cidadão lá no canto. Aí o homem aponta, e João olha no céu e diz: quem é ele? E o homem diz assim: é um conhecido nosso, é um amigo da gente. Mas qual é o nome dele? Eis ali, João, o leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro. Baixurimicanda, arabaçurimicanda. Feche seus olhos, deixa-me orar por você agora. Nos 4 cantos desta igreja, meu Pai, onde houver uma alma arrependida com lágrimas nos olhos, eu ministro sobre elas o poder do sangue de Jesus Cristo, que perdoa todos os pecados. Senhor, onde houver algum desses que estavam tristes, enche de alegria. Onde
Solte a mão do seu irmão, levante a mão direita para cima. Como profeta de Deus, eu profetizo nessa noite que a graça vive e ainda é eficaz, e que o poder desta graça que perdoa, que salva, está sobre a sua vida, e ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Quando voltar para sua casa, nenhum demônio inteligente ficará na sua frente. Os que te encararem serão demônios suicidas, vão te encarar para morrer. Diga comigo, em nome de Jesus, todos os acusadores, para a palma da minha mão agora. Fecha a sua mão, pela fé. Eu conto até 3, você joga no chão e pisa em cima. Cuidado com a galeria, que eu não sei se ela aguenta. 1. Você está voltando para casa limpo e purificado. 1,5. A sua família sofrerá uma mudança radical a partir de amanhã. 2. A sua igreja viverá o melhor momento da graça já vista na terra. 2,5. Satanás é um derrotado. 3. Joga no chão, piso em cima.